Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. Ele tem se valorizado bastante nesses últimos meses e eu estou pensando em vendê-lo, ainda não sei. Então fique nesse vídeo até o final, que até o final desse vídeo eu vou estar decidindo se eu vou vender ou não, aí eu falo para vocês, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um fundo que eu tenho na minha carteira e já tem se valorizado bastante, tá? E de antemão eu já vou adiantar para vocês que é um FOF, tá? É um FOF. Esse fundo já está na minha carteira há alguns meses, ele já alcançou um valor legal de valorização, o P sobre VP dele já está quase ali, né? Então eu vou estar falando com vocês ao decorrer desse vídeo se eu vou estar vendendo ele ou não. Mas antes eu quero falar uma coisa com vocês, tá? Você que é novo no canal, muito obrigado por ter se inscrevido no canal. Eu quero contar um pouquinho da minha história para você, né? Eu sou investidor a longo prazo, né? Sempre nos vídeos eu falo isso, tá? E eu venho aportando todos os meses com R$ 350. Comecei a investir na Bolsa de Valores no final de 2022, tá? Com duas ações do Banco do Brasil e da Petrobras, tá? Aí em 2023 comecei já a partir para fundos imobiliários também, tá? Então essa é a minha história. Eu sou CLT e invisto com R$ 350 por mês, esses são meus aportes, tá? Eu sei que tem pessoas também aqui no canal que estão nessa mesma situação, né? Que não tem muito para investir. Então, né, a gente, né, tá na mesma situação. Então, eu acredito que esse conteúdo é para você, tá? Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu já quero estar pedindo para você estar deixando o like, tá? Porque um vídeo como esse demora bastante para subir para a plataforma, né? É mais ou menos umas 4 horinhas entre filmagem, né, edição, foto de capa e tal, então demora um pouco, tá, gente? Então eu peço para você estar se inscrevendo no canal e deixando o like de vocês, porque isso ajuda bastante a gente, tudo bem? Então vamos para o vídeo, tá? Então é o seguinte, eu falei para vocês que é um fundo FOF, né? Esse é o segmento desse fundo imobiliário que eu comprei há alguns meses e já me rendeu significativamente, tá? Então, para quem não sabe, FOF é um fundo que ele investe em outros fundos, né? Ou seja, você compra um fundo imobiliário que no portfólio desse fundo existem vários outros fundos. É só isso o FOF. Ele não investe em CRI, ele não diretamente, né? Não investe em imóveis, mas ele investe em o quê? Em outros fundos que investem nesses segmentos, tá? Então, para você que está começando, eu acho que o FOF é o fundo ideal, né, gente? Porque o FOF, você está investindo nesse fundo e você, bom, vamos supor, você compra 10, 20, 30 cotas, quanto que seja. O fundo vai se encarregar de fazer tudo por você, né? Ele vai procurar os melhores outros fundos para estar alocando, para estar comprando cotas. Então, a gestão vai fazer para você o serviço que você faria se você estivesse investido individualmente em cada fundo, tá? Então, esse é o FOF, tá ok? Sempre que eu vou comprar um fundo, eu vou frisar o quê? Sempre o PVP também, a liquidez são coisas básicas, né? É PVP, liquidez, né? Isso aí são coisas básicas. Você saber se o fundo está descontado, se quando você for vender vai ser fácil, vai ser rápido para vender ou não, e etc e tal. Então, eu olhei isso no fundo, comprei ele, tá? Não foi só isso, olhei mais coisas. É óbvio que vocês têm que olhar que não é só isso não é o mais importante, tá, gente? Você tem que olhar o portfólio do fundo também para ver quais são os outros fundos que ele investe, no caso do FOF, quais os imóveis, no caso de fundo de tijolo, quais os CRIs, no caso de fundo de papel, tá? Então é isso, tá, pessoal? Não vai sair comprando pelo PVP, não, e pela liquidez, não, que isso não é legal, tá bom? Um fundo FOF, geralmente, ele não tem rendimentos tão grandes quanto um fundo de papel, tá, gente? Tá? Mas também não é tão pouco quanto um fundo de tijolo. Tem que ficar ali meio termo, tá? Então, ele me rendeu os dividendos desse tempo que eu estive com ele e também eu tive rendimento de quê? Da valorização da cota, né? Então, o que acontece? Eu estou vendo que está no momento, né? Se eu vou vender ou não vou vender. Eu analisando, olhei, eu já vi que o PVP dele já está um pouco perto de 1, então ele já não está mais tão descontado, né? Se eu não me engano, o PVP dele está em 98, né? O PVP. A gente vai ver depois no site aí que eu vou estar com vocês no site pra gente ver o portfólio dele, tá? Então, o PVP dele tá mais ou menos 98, então já tá quase então já tá quase na hora de eu vender ele, tá? Mas
Eu acho que eu vou vender, tá, pessoal? Eu acho que eu vou vender o XPSF e vou estar agregando em outro fundo. Não sei se um FOF, tá? Ainda eu tô pesquisando, tô estudando, mas é certo de que eu vou vender esse XPSF. Tem outro fundo também na minha carteira que tá bem valorizado. Provavelmente eu vou estar vendendo ele também, tá? Então, esse é o motivo pela qual eu tô vendendo esse fundo, que já se valorizou. E o PVP dele, que é ou P sobre VP, né, já está chegando no 1, ou seja, já está no preço normal dele. Então, o que eu faço? Essa é a minha estratégia, tá? Eu vendo esse fundo e vou alocar esse valor em outro fundo que eu vejo que vai crescer também. E com isso eu vou aumentando o meu patrimônio, tá, gente? Essa é uma estratégia de aumentar o patrimônio, tá? Cada investidor tem sua estratégia, né? E essa estratégia é básica, né? Porque a gente está começando, então a gente tem que estar sempre procurando maneira de estar levantando o nosso patrimônio, né? Então, mas com muita consciência, com muita cautela, tá, gente? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, então eu estou aqui com a guia aberta, né, no site do Investidor 10, onde eu tenho minha carteira, né? E se vocês analisarem aqui, ó, onde está o mouse aqui, ó, tá? Vocês vão ver aqui o XPSF 11, né? Eu tenho 61 cotas dele. Eu comprei ele, ele estava 7,79. Não é que eu comprei ele na realidade a esse valor, né? Esse é o preço médio dele, ele estava um pouco menos, tá? E hoje ele está a 8,42, ou seja, ele se valorizou já 8,9% na minha carteira, tá, gente? O PVP dele é esse aqui, ó, ele está com 0,98, como eu tinha falado para vocês, tá? Está distribuindo yield de 10,80%, né? Isso aqui é ao ano, tá? Então eu vou estar vendendo esse fundo aqui, gente. Eu vou vender ele e vou estar aportando em outro. Ah, mas ele só cresceu 8%, é muito pouco. Não é muito pouco, não, já cresceu bastante, pessoal, entendeu? Ó, eu tenho nele aportado R$ 513. Suponhamos que fossem R$ 1.000, seria nada, seria R$ 80 aí já de lucro, né? Fora os dividendos, tá? Fora os dividendos, né? E para quem já aporta bastante, tipo R$ 10.000, seria o quê? Já seria R$ 800 de lucro, né? Então, por aqui dá para vocês terem uma base. Como eu sou investidor pequeno ainda, então as minhas cotas são poucas, tá? Os valores às vezes são até poucos, né? Assim que a gente ganha entre uma cota e outra, que a gente ganha de valorização, são poucos valores, porque são poucos os valores aportados, tá? Mas no geral, 8,09% não é pouco, tá, gente? Então ele já tá perto do PVP aqui dele de 0,98. Então, para mim, já está na hora de vender, tá? Até um, tá? No máximo, mas eu acho que eu não vou ficar com ele tudo isso, não. Eu já vou vender ele e vou estar aportando em outro fundo, que eu vou dar uma estudada e ver se tem potencial de crescimento, né? E como é que tá. Eu já estou vendo alguns fundos aí, tá? Então, isso aqui foi a valorização dele, né? Nesse tempo que eu tô com ele na minha carteira, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou entrar aqui na outra guia aqui, ó. Aqui dá pra gente ver, tá? Então, ó, isso aqui, ó, tá 8,42 hoje, no dia que eu tô gravando, tá? Esse é o dividend yield dele nos 12 meses, tá? A liquidez diária dele não tá boa, tá, gente? Tá menos de 1 milhão, tá? Não tá boa, tá? Não tá aquelas coisas. Mas como eu invisto pouco, é, se eu for vender hoje ou amanhã, por exemplo, 100 cotas, 150, 200, eu não vou ter dificuldade de vender, tá? Mas agora um grande investidor, jamais ele entraria no fundo com essa liquidez. Eu acho que nem que isso ao longo prazo ele tivesse vendo que ia se valorizar bastante. Por quê? Eu acho que ele não entraria, porque geralmente os grandes investidores, eles investem muito, né? Então, isso aqui ia gerar um problema para ele, no caso de ter que vender as cotas. E não ia conseguir vender tão rápido, tá? Porque a liquidez não tá tão alta. Mas também ela não tá das piores, tá? Até porque um fundo para chegar numa liquidez de 1 milhão, de 2 milhões, 10 milhões, como muitos fundos aí na bolsa, ele tem que começar do zero, tá? O MXRF11 não começou com a liquidez que ele tem hoje, não, tá, gente? Monstruosa. Ele começou com menos do que isso aqui, tá? Então, o que acontece? Quando eu comprei esse fundo, a liquidez dele estava menor. Agora já aumentou, tá vendo? E a tendência é aumentando. Por quê? Porque o fundo está se valorizando e ele distribui um yield bom para o segmento dele, que ele é um FOF, tá? Então, se valorizou 32,60% em 12 meses, tá vendo? Uma boa valorização. É da XP, né? Então, é uma boa gestora. Então, gente, tá tudo sob controle, tá? Então, agora, eu vou aqui no RI dele, tá? A gente vai ver aqui o portfólio dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui o portfólio dele. Aqui tem algumas coisinhas, tá? Aqui é o portfólio que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Aqui
é legal a gente estar lendo tudo isso aí quando vocês forem investir em fundos imobiliários, tá, gente? Tem que ler isso aqui, tá? Isso aqui é regra. Só P sobre VP, liquidez diária, dividend yield, não vai só nisso não, pessoal, porque, gente, eu já quebrei cabeça com isso aí também, tá? É erro de todo iniciante, tá? Então, hoje em dia tá bom para investir porque tem muita informação boa, né? Vamos filtrar, porque tem muita informação aí que vale a pena entrar aqui e sair aqui, tá? Então a gente tem que filtrar elas para poder pegar, absorver o melhor, tá? Então vamos passar aqui, eu vou mostrar o portfólio dele, tá? Aqui aqui já dá para vocês terem uma ideia, tá? 88% está em FIOS, né? Em FIIs, que ele investe em outros fundos e uma parte está em CRI, tá? E ele tem 11% de caixa, 11% de caixa não, 11% em CRI, o caixa dele está em 1%. Aí se você for por meio de alocação, ó, aqui também tal, vamos lá, eu vou chegar aqui, tá? Por classe, tá? 33% dele é em CRI, que é no geral, tá? Nos fundos que ele investe, tá alocado 36% a CRI, e uma parte aqui, ó, escritório é 15%, logístico 15% também, tá? Renda urbana 9%, isso, né? Shopping, aqui tá pequenininho aqui para me ver. Shopping 9, né, também, e aqui tá, aqui embaixo, vocês vão olhando, tá, gente? Vocês dão uma olhadinha aí, depois vocês entram no RI, tá, da empresa, e aqui tá os fundos que o XPSF 11 investe. Por ele ser um fundo de FOF, é óbvio que ele investe, como eu falei no começo do vídeo, em outros fundos, né, então, esses aqui são os outros fundos que ele investe, tá? Aí você dá uma olhada, tá? São todos esses fundos. E esses outros aqui, esses 15%, eu não olhei o que é, mas depois vou dar uma olhada direitinho, tá? Nesse outro aqui, 15%, que ainda não sei o que é. Mas resumindo é isso, 85% do portfólio dele é isso aqui, tá? Esses fundos, tá? Então, vocês dão uma olhada aí, se vocês quiserem olhar fundo por fundo, porque se vocês analisarem fundo por fundo, ver qual segmento é, vocês vão ter uma base mais ou menos de como que está a solidez do patrimônio desse fundo, né? Como que vai ser mais ou menos a evolução desse fundo imobiliário, de acordo com o segmento de fundos que ele está alocando, né? Mas esses fundos também eles vendem cotas, né? Vamos supor o CPTS, ele pode vender esse CPTS e alocar outro. É isso que esses fundos fazem, né? Eles ficam diversificando mais a carteira dele. Tira um fundo, coloca outro, vê que aquele não está mais tão interessante, aí vai e coloca outro, tá? Que aqui no caso do Vino 11 aqui, ó, eu acho que sei lá, viu? Esse aqui é o fundo terror, tá um terror aí esse Vino 11 aqui em termos de crédito de laje, né? Se eu não me engano. Então, tá meio complicadinho esse Vino 11 aqui. Não sei nem por que eles estão com ele ainda. Talvez porque a longo prazo, né? A cota do Vino 11 não está caindo muito, mas também não está valorizando muito. Mas já caiu bastante do PVP dele, tá? Então, eu acho que eles devem ter algum motivo pelo qual eles estão segurando ainda esse Vino 11 aqui, tá, gente? Então, é isso. Esse foi o portfólio do XPSF 11. Eu vou vender, tá? Já estou estudando outros fundos e também tem outro fundo na minha carteira que eu vou estar vendendo, que ele já passou de 10% de valorização, tá? É uma maneira que eu tenho de conseguir gerar mais novos, de aumentar meu patrimônio, né? Então, aloquei naquele fundo, me deu 10% de lucro no valor total do meu investimento, eu vendo ele e compro um outro fundo que está um pouco mais barato, que eu vejo que tem potencial de crescimento, e assim eu vou aumentando o meu patrimônio, tá, gente? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, FF, mantenha o foco, tá, gente? Tenha o foco, tem que investir, tem que poupar, tá? Vamos colocar as contas em dias, vamos gastar somente o necessário, não vamos passar fome nem viver na miséria também, tá? Porque isso aí também não é legal. Vamos ter mais o suficiente para nós, tá? E com consciência, que com certeza nosso dinheiro ele vai se multiplicar. Então, fé e foco, tá? Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.